Sou o Carlos Mero e aqui estou como ocupante da cadeira número 2 da Academia Alagoana de Letras, graças à generosidade dos meus pais. Esta cadeira tem como patrono Pedro Paulino da Fonseca, filho da heroína alagoana Rosa da Fonseca e, portanto, irmão do generalíssimo Deodoro da Fonseca, o proclamador da até hoje atribulada República Brasileira. Pedro Paulino foi militar e foi político, tendo exercido a governança do estado de Alagoas e ocupado o cargo de senador. Mas também foi historiador e nos deixou obras acerca da Guerra dos Palmares, da origem dos conventos em Alagoas e da genealogia de Cristóvão Lins. Quanto aos ocupantes desta cadeira no século passado, vamos encontrar Leonino Correia de Oliveira, que apesar de ser oriundo de Barreiros, em Pernambuco, aqui constituiu família, aqui desenvolveu uma atividade continuada de jornalismo combativo, além de ter tido uma história política, quando foi deputado e quando foi intendente da cidade de Maceió. Em seguida, tivemos José Maria de Mello, médico, que, como tal, deixou-nos várias obras acerca de temas vinculados à ciência da saúde, mas também como folclorista, ao nos legar enigmas populares e contos populares alagoanos. Posteriormente, veio Humberto Vilela, viçosense, professor de latim, grego, filosofia, psicologia e sociologia, que escreveu bastante e proficuamente sobre a educação em Alagoas, sobre os monumentos como contadores da história oficial e sobre a efervescência cultural na sua cidade natal, Viçosa. É aí que chegamos a Aloísio Costa Mello, a quem costumo chamar de Aloísio da Gameleira, aquele a quem tive a honra de imediatamente suceder na Academia Alagoana de Letras. Isso eu digo que sou honrado em sucedê-lo, porque tenho por Aloísio, como escritor, um respeito, uma admiração muito grande. Aloísio, que foi memorialista, a exemplo das suas obras, Se Não Me Falha a Memória, e Do Tempo e do Viver, Aloísio como contista, o contista de destino e cotidiano, e Aloísio como romancista, da sua obra póstuma Gameleira. E por que essa minha admiração tão grande por Aloísio? Primeiro, pela lucidez. Segundo, por um dado que me parece singular, que é o ter feito memórias procurando reinventar o passado com o auxílio da imaginação. E escrever ficção buscando inspiração no real, no passado, na sua história de vida e na sua história de convivência com os outros. Enfim, a história, o passado, reinventado com o auxílio da imaginação. E o imaginário, o ficto, construído segundo a inspiração do real. Não bastasse, um estilo leve, objetivo, sem ornamentos desnecessários, o que fez inclusive Douglas Aplauso Tenório, ao apresentar o seu segundo livro de memórias, asseverar, com todo o sentido, que quem começava a ler aquela obra de Aloísio, Do Tempo e do Viver, não conseguiria jamais abandonar a leitura, salvo ao concluir. E eu vou até mais longe. Qualquer obra de Aloísio, qualquer conto, o romance, as duas obras de memórias, acontece a mesma coisa. Dada a qualidade do estilo, dada a leveza como o tema é exposto, dada a lucidez como ele expõe, como ele examina, como ele se pronuncia, como ele demonstra a realidade e constrói a ficção, quem começar a ler qualquer obra dele não consegue interromper a leitura até que atinja o final. Daí a minha admiração por Aloísio. E aí vem um ponto. Alagoas, na verdade, ela tem uma história magistral no âmbito da literatura. Temos, por exemplo, autores icônicos, como Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Ledo Ivo, que universalizaram as suas mensagens. Mas também temos outros, tantos,
de uma importância definitiva na cultura alagoana, e não só na cultura alagoana, a exemplo de Jaime da Tavila, da poesia e na história. Temos Ponte de Miranda, na literatura técnico-jurídica. Temos Carlo Boliterno na poesia, George Cooper na poesia, e assim por diante. Mas não podemos esquecer que neste vir a ser constante nós temos os autores atuais, contemporâneos, com os quais convivemos, tanto na poesia, como na prosa, como na história, como na literatura jurídica. Na poesia, por exemplo, temos Henriette Vilela, Diógenes Tenório, São José Geraldo Marques, Otávio Cabral e tantos mais. Na história temos Douglas Aprato Tenório, Carmen Lúcia. No romance temos Vera Romariz, por exemplo, entre outros. Na literatura, da crítica literária, é Dilma Bonfim, Endaura Quixabeira. E na literatura jurídica, Paulo Luiz Neto Lobo e o professor Marcos Bernardi de Mello. A minha mensagem, portanto, seria de que realmente continuemos a estudar, a ler, a cultuar os nossos escritores icônicos, mas que não abandonemos, não deixemos de procurar conhecer, ler, estudar os nossos autores modernos. A história, sem dúvida, o passado reflete no presente. Mas não podemos esquecer jamais que o presente, que amanhã será passado, ele compõe essa história. E, por consequência, ele diz da nossa cultura, ele diz da nossa evolução, ele diz do que somos, do que fomos e prepara o que seremos. Muito obrigado.